vai dar continuidade hoje num projeto que a gente faz com muito carinho, que é o NDC. O NDC é uma sigla para Nosso Direito Civil. O nome quem inventou foi a professora Mariana, aliás, com um insight muito inteligente. No primeiro momento, a proposta tinha sido minha, seria meu direito civil. Eu gosto tanto do direito civil que eu queria ele só para mim. Aí a Mariana falou assim, não, René, peraí, tem que ser nosso direito civil. E nada mais oportuno nesse momento em que a gente está compartilhando. Aliás, o nosso lema é esse, compartilhar e aprender juntos. Então, o nosso direito civil é uma proposta sem o menor fim econômico, é uma ideia essencialmente acadêmica de contribuir para a formação dos alunos e para todos aqueles que se interessam pelo direito civil. Então, essa entrevista, como as que foram feitas até agora, tem esse viés, né, de trazer temas importantes, temas que nos levam à reflexão a respeito do dia a dia, porque quem gosta de direito civil sabe muito bem que se dedica a estudar a área mais próxima possível do dia a dia. Não há nenhuma outra área do direito que faça tão parte da nossa vida como o direito civil, certo? Então, assim, nós temos um site hoje, nós temos um canal no Instagram, embora na prática cada um de nós, eu, Silvio e Mariana, tenhamos feito as publicidades, os posts mais pelos nossos próprios perfis, mas nada impede que qualquer hora dessa a gente alavanque também o perfil do NDC, e agora a gente tem um canal no YouTube. Então eu convido a todos a fazerem a inscrição lá no canal do YouTube, essa palestra mesmo vai estar lá, para que a gente possa divulgar para todo mundo que tem interesse no tema. Bom, gente, eu vou conversar com uma pessoa maravilhosa, sincero que eu digo, eu gosto demais da Brenda. A Brenda está no top 10 dos meus alunos de todos os tempos, eu dou aula há, sei lá, 20 anos. Então, assim, é uma pessoa muito querida e fico feliz de estar podendo conversar com ela a respeito de um tema muito importante, que é a questão da proteção dos animais, a proteção jurídica conferida aos animais. No primeiro momento, a gente vai abordar mais esses animais que estão mais próximos da gente, os animais domésticos, mas nada impede que a gente estenda o nosso diálogo também para os animais silvestres, para toda forma de vida senciente que merece o respeito do direito, a proteção das normas jurídicas. A Brenda é formada em Direito, agora está fazendo uma pós-graduação em Direito Ambiental, né? Podem perceber, então, que essa é a inclinação dela, cuidar das questões ligadas à natureza, e também é monitora no projeto do Alex e da Silvia e da Cris, que são dois grandes amigos que nós temos, que é o projeto, qual é o nome? Direito? Quero aprender direito. Quero aprender direito. Quero aprender direito, um canal no YouTube com conteúdo de primeiríssima qualidade. Fica aqui também o convite para que vocês acompanhem o trabalho deles. Todos nós, professores que amamos o que fazemos, estamos engajados aí nessas novas formas de comunicação para poder divulgar as nossas áreas do conhecimento. Ô Brenda, quando a gente fala desse tema dos direitos dos animais, é inevitável a gente passar ou tentar passar por alguns obstáculos jurídicos, né? Quem estudou o segundo período sabe muito bem que lá na parte geral do Código, nós temos um artigo, o artigo 2º, que vai dizer que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, e a lei irá colocar a salvo, desde a concepção, os direitos do nascimento. Então, por uma primeira visão muito restritiva, os titulares das relações jurídicas seriam apenas as pessoas nascidas ali com vida. Por uma leitura mais avançada, a gente já começa a pensar numa teoria concepcionista que conferiria também esse status jurídico importantíssimo, que é a personalidade, também ao nascituro. Bom, com o tempo, a gente começou a ver também a necessidade de colocar como sujeitos de relações jurídicas outros seres, né? Outros animais, no nosso caso aqui, animais não humanos, e aí a gente fala dos seres sencientes. E ainda há uma quarta onda, que a gente pode, quem sabe disso, quem sabe no futuro próximo, conversar a respeito, que é a questão da personalidade informática, personalidade que está sendo trazida aí pela inteligência artificial, pela robótica, pela nanotecnologia, né? A gente está vendo um monte de coisa nova acontecendo aí e, evidentemente, a gente tem que ficar atento com relação a essas questões todas. Por quê? Porque quando você fala que alguém
dotar de personalidade, ele titulariza as relações jurídicas. Ele passa a ser sujeito e detentor também de deveres perante o ordenamento jurídico. Então, essas são questões que a gente não pode desconsiderar, não pode achar que é de só menos importância, porque é um núcleo ali de toda a Constituição da noção de relação jurídica. Se a gente fizer um rápido estudo de direito comparado, Brenda, a gente vai ver que há legislações um tanto avançadas, como a francesa e a de outros países da Europa, que já conferem personalidade aos animais. Há outras que estão ali tentando ver como solucionam a questão, e é o caso da legislação alemã e a própria legislação brasileira, que, embora trate os animais como semoventes, né, como coisas, já tem uma série de projetos de lei tentando modificar essa situação, né, avançando na proteção dos animais. Então, assim, é um imbróglio. Do ponto de vista jurídico, é uma questão complicada. Então, nós vamos começar por aí. Eu queria saber de você, por que você acha que isso é tão complicado? Você acha que é um exagero técnico, uma preocupação do direito com seus conceitos tradicionais, uma resistência, ou que, de fato, ainda não é hora da gente colocar os animais como sujeitos das relações jurídicas? Renê, obrigada aí pela introdução. É até interessante a gente começar a questionar essa questão, porque o direito ele vai evoluindo junto com a sociedade. A gente aprende isso durante toda a graduação. Quando eu realizei essa pesquisa, que foi meu TCC, que foi todo voltado para a proteção dos animais, discutir a legislação em si, teve 4 aspectos que eu julgo importantes aqui a gente trazer aqui para hoje, que implicam muito nessa questão de dificultar a aplicabilidade da nossa legislação. Porque a gente, claro que ultrapassa questões relacionadas ao direito, a gente também fala de abordagens antropológicas, filosóficas, mas a gente também faz essa abordagem porque a gente pensa muito na questão da sanção, né? Algo que vai fazer jus a proteger os animais. E aí eu trouxe 4 aspectos que eu acho muito importante, que eu trouxe como resultado dentro do meu artigo científico. O primeiro de todos, que você já mencionou aí na sua introdução, é a existência do especismo, que é uma forma de preconceito que existe, né, da nossa humanidade com as demais espécies. Ainda que eles tenham essa sensibilidade, que também sejam suscetíveis a receber direitos, a gente também tem tradicionalmente, isso é cultural desde a nossa concepção, a sermos, né, superiores e acharmos que os animais estão ali figurando num segundo plano. O segundo aspecto que eu tinha trazido também era a questão que é o entendimento já que tramita no Congresso Nacional, de que parlamentares entendem que as questões do encarceramento também complica na questão da aplicabilidade das leis. Mas isso já entra mais na questão criminal, que não é o nosso caso aqui, né? Mas existe esse entendimento que o encarceramento também dificulta muito a aplicabilidade das normas aqui, pelo menos as brasileiras. Um terceiro aspecto é a questão da fiscalização. Fiscalização é para qualquer lei, né? A gente vê essa dificuldade da gente fazer certos controles no Brasil, sobretudo quando a gente está falando de uma outra espécie, de um outro ser vivo, né? Então, com a existência desse especismo, a gente dificulta essa fiscalização para a gente fazer com que esses direitos sejam sempre tutelados. E um último plano, que eu vou fazer essa abordagem mais para frente aqui na nossa conversa, é a questão ética, Renê. Eu acho que o que dificulta tudo, e a gente precisa trazer, de problematizar isso, eu também trago agora no meu estudo na pós-graduação, é discutir a relação ética e moral nossa com os animais. Porque isso já é rotineiro, isso é cultural, a gente ter uma estrutura que diminui os animais, né? Porque existem vários animais, algumas pessoas englobam todos em uma coisa só, a legislação faz uma subdivisão, coloca os animais domésticos, mas também separa o animal que é usado para fins científicos, o animal que é criado para servir como alimento, enfim. Existe uma subdivisão muito grande e eu acho que esses são os 4 fatores que implicam, sim, nessa aplicabilidade da jurisdição brasileira. Mas são vários aspectos, sabe? Ultrapassa questões relativas ao direito. Então, a gente precisa problematizar muito essas questões, sobretudo as culturais. Essa relação ética com os animais, a gente precisa problematizar ela ainda mais para a gente poder verificar como que a gente pode diminuir essa dificuldade de sancionar, de fazer com que esses direitos sejam sempre protegidos? É isso. Eu concordo plenamente. Essa visão antropocêntrica,
né, que já se arrasta há séculos, ela dificulta, né, a enxergar os direitos dos animais. Eu me lembro bem que quando o Código Penal reage com sanções pesadas contra a crueldade dos animais, tem sempre um que vai dizer assim, então tá, se matar um cachorro, a pena é 10. Agora, se fizer isso assim com um ser humano, aí a pena é menor. Ou assim, você dá comida para o cachorro, mas deixa o ser humano... sabe, essa dicotomia, essa comparação que não leva a absolutamente nada. É claro que nós temos que conferir dignidade aos seres humanos, mas a discussão aqui é se nós não podemos estender essa mesma dignidade a todos os seres sencientes, né? A todos os seres que estão dotados ali, né? De uma condição de sentir, de ter dor, né? De vivenciar experiências que são muito próximas das experiências humanas. Então, isso é interessante. Mas a gente tem visto avanços, né, no direito. Eu me lembro aqui que a partir da interpretação que o Supremo dá, sobretudo as normas constitucionais, porque o Código Civil, nesse sentido, apesar de ser um texto que veio depois da Constituição de 88, ele ficou preso na sua tradição de conferir status jurídicos de coisa aos animais, mas a Constituição, quando trata do meio ambiente, fala da proibição da crueldade, ela acaba que fez com que a jurisprudência avançasse. Hoje o STF tem, por exemplo, aqueles precedentes que proíbem as quinhas de galo, a farra do boi, e várias outras questões. Acho que recentemente até já se decidiu que indiretamente haveria crueldade até na vaquejada. Então, assim, são aspectos culturais, cultura é algo importante, mas é um fenômeno vivo que a gente tem que estar sempre adequando às situações do momento, né? A gente não pode ficar também, em todos os sentidos, né, preso a paradigmas do passado, né? A gente tem que estar sempre pensando e refletindo. Então, concordo plenamente com o que você disse. Vou olhar para lá para colar minha segunda perguntinha, tá? Que eu anotei minhas perguntas. Fique à vontade. Tá? A segunda pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Dentro dessas situações todas que você colocou, né, de empecilhos a uma efetividade, porque, inclusive, se eu estivesse na sua banca, eu tenho um costume, não sei lá se é um costume, mas eu tenho uma fama de ser muito rigoroso nas avaliações. Principalmente com essa palavra, né? E tudo que me dizem isso, eu falo, bom, eu só sou assim porque eu te respeito muito, porque eu acredito muito em você, tá? É sempre por isso que eu sou rigoroso com os meus alunos, porque eu vejo neles plenas condições de serem excelentes profissionais. Então, se eu fizesse tábula rasa daquela avaliação ali, eu acho que eu estaria desprezando uma pessoa quando a minha posição ali é de incentivá-lo a perceber, a discutir, não é que eu seja o dono da verdade, mas a perceber que, eventualmente, há alguns pontos que precisam ser mais bem trabalhados. Mas quando eu vejo que o seu tema foi falar da eficácia, da efetividade, é muito comum que em bancas eu diga, mas espera lá, ao trabalhar eficácia e efetividade, às vezes a gente precisa de sair um pouco do direito. Eu sei que hoje é tudo muito junto e misturado, né? Fazemos um mundo muito complexo, eu não estou aqui defendendo uma visão positivista, rigorosíssima do direito, mas há determinadas outras áreas do conhecimento que se dedicam mais à análise da efetividade das coisas. Mas, por outro lado, também eu concordo plenamente com quem vem e me diz, poxa, mas de que adiantam normas bem elaboradas se elas não pegam, se elas não protegem, se elas efetivamente não alcançam os seus resultados? Então, minha pergunta, diante de toda a sua experiência com as questões até práticas relacionadas aos direitos dos animais, é o seguinte, qual é, na sua opinião, o ponto que está mais ultrapassado, né? O que precisa ser mais discutido? O que você acha que tem sido o maior entrave aí para a efetividade mesmo, né? Para as coisas funcionarem na proteção dos animais? Renê, o que eu acredito que ainda é muito ultrapassado já não é nada mais referente à nossa legislação e à nossa forma de tentar proteger cada vez mais os animais, mas sim o entendimento da sociedade em problematizar a importância de fazer essa tutela. Porque quando a sociedade, aqui eu falo num aspecto geral, né, de todos nós entendermos a importância de proteger, a gente consegue sim começar a problematizar ainda mais o fator eficácia, né, a famosa lei que pega, né,
Então, eu acho que é a única coisa que ainda está ultrapassada, é o comportamento da sociedade, a conscientização de que a gente não pode inferiorizar os animais, a condição deles de serem de uma outra espécie. Essa tutela ela é precisa, tanto que você mencionou, é previsão constitucional e diversas outras leis que já fazem essa previsão, fora os inúmeros projetos de leis que também estão tramitando dentro do nosso ordenamento jurídico lá no Congresso Nacional. Então, eu penso que é esse aspecto que está ultrapassado. As pessoas hoje, em 2020, ainda quererem questionar a importância de se proteger um animal, questionar se tem ou não que pagar uma sentença, que cumprir, de ser responsabilizado por ter violado direitos de outra espécie. Então, para mim, ainda é o que permanece como assim, indiscutível, antigo, acho que é o que está ultrapassado até os dias de hoje, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que ainda problematizam essas questões. E eu acho que a gente que já caminhou com o direito, com o nosso entendimento, com a nossa cultura, né, diversos casos aí na mídia, nas redes sociais, que a gente vê que eles são sim detentores de direitos e merecem ser cada vez mais tutelados, né? Não só pelos interesses do próprio animal, mas também dos seus tutores. Então, eu acredito que é o que permanece ainda ultrapassado, um conhecimento geral das pessoas. A gente vai voltar nesse ponto, que é um ponto que, como civilista, me interessa bem, essa passagem do termo, né? Dono para tutor. Né? Exatamente. Vamos falar disso, que é ótimo. Daqui a pouco, é ótimo, é fascinante. Mas eu vou trazer aqui uma participação, apareceu na minha tela assim, você já usou o Instagram 1 hora. Eu peço para avisar, porque se deixar eu fico no Instagram o dia inteiro e com uma tese para escrever, isso não vai ser lá muito bom, né? Mas eu estava tentando ler aqui uma pergunta, uma colocação da Andréia, ela até no privado me mandou uma imagem, que ela e um grupo de amigos, elas estão buscando apoio, encontrando lar provisórios, né? E colaboradores, parceiros, voluntários, para tentar mitigar essas mazelas aí, né? É muito triste as imagens que ela me mandou, né? Uma pessoa tentando salvar cachorrinhos que estavam ali numa condição terrível, né? Indescritível mesmo, de fome, com doenças e tal. Então, assim, eu acho que depende muito mais da gente, né? Da sociedade, né? Do que propriamente das normas jurídicas. Se a gente não fizer o nosso papel, vai ficar muito difícil. Então, a minha terceira pergunta, aproveitando o gancho, é o seguinte, você exerce algum tipo de voluntariado nessa área? Você está engajado em alguma ONG? Você tem algum projeto? Fala aí, né? Que está procurando dar a sua contribuição para melhorar essas coisas. Renê, minha contribuição está começando ainda, né? Eu começo a falar muito isso, que ainda que a gente já tenha algumas atuações, a gente está sempre começando a contribuir. Eu ainda não faço atuação, ainda não advogo, mas a minha dedicação ela é integralmente científica, né? Na graduação eu sempre me interessei em pesquisar sobre os animais, agora na pós-graduação também. Fui contribuinte do Greenpeace por muito tempo também. Quero aproveitar esse momento aqui para poder mandar um abraço para o pessoal de Araguari, do Portal do Cerrado, que está sempre acompanhando os meus trabalhos também relacionados ao meio ambiente, à causa animal. E o ativismo político de sempre, sabe? Sempre participando de passeatas, de manifestações. Inclusive, eu participei da liderança de uma das manifestações aqui na capital, que foi contra a vaquejada, né? A aprovação no Ceará. Então, assim, eu vou me envolvendo em todos os movimentos aqui, ativistas de Belo Horizonte, sempre mantenho contato com outros ativistas de outras capitais também, e pretendo, sim, atuar juridicamente, quando for possível, para poder, né, aumentar o aprendizado, o conhecimento. É sempre muito bom. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Como você acha que a advocacia pode atuar? E você acha que por ações coletivas? Você acha que dando apoio técnico, consultivo a essas instituições, ou é na lídia mesmo, ou é partindo para cima? Como é que você vê a melhor forma do direito contribuir para a proteção da causa animal? Eu acho que em ambas situações. Eu acho que tanto envolvendo em lides, né, em processos que precisam problematizar esses descumprimentos de proteção dos animais, e aqui eu não só me limito aos animais, mas também faço a esse desrespeito ambiental em si, né?
Mas como esse apoio também a emitir pareceres, a prestar um apoio técnico também, para poder, como posso dizer, ser guardião daqueles movimentos, né, de evoluções que vão esbarrar em várias áreas. Aqui no início eu já fiz uma observação em relação a uma esfera criminal, né, o problema do encarceramento. Então, a gente vai falar de outros setores do direito também, e eu acho que o direito ele pode, sim, contribuir de diversas formas, assim como ele contribui cotidianamente também para outras causas, mesmo que não sejam relacionadas aos direitos dos animais. Eu acho que nós temos que nos engajar, né? A gente está num momento propício para isso, né? A pandemia, acredito que ensinou a cada um de nós ter um pouco mais de empatia pela vida, né? Independente se são vidas humanas ou dos animais. E acaba que com o nosso conhecimento, com a nossa autoridade mesmo, né? A gente pode se envolver nessas questões, né? Cada um de nós, mesmo que ainda sejamos estudantes, que tenhamos ali um pouco de insegurança, qual medida adotar e tal, mas numa parceria com os professores, com os núcleos de prática jurídica, né? A nossa faculdade, a Kennedy, tem um SAJ brilhante ali com a professora Mariana na frente das ações. Eu acho que tudo isso, né, caso haja essa sinergia, essa boa vontade, pode dar bons frutos, não tenho a menor dúvida. Eu estou tentando ler aqui, a gente passa algumas perguntas, tá? Eu quero que vocês me ajudem. A Renatíssima 24, se esse 24 for a sua idade, me matou de inveja agora, tá? A questão do projeto de lei que proíbe a utilização dos animais para tração de carroça, exato, parece que foi aprovado agora na Câmara, né? Sim. Encerrou o processo. Mas isso para mim é um bom exemplo para nós, belo-horizontinos, de como a cultura pode ser revista, né? Porque isso faz parte da cultura de Belo Horizonte. A gente costuma dizer que Belo Horizonte é uma rota, entre outros motivos, por causa disso. Às vezes está no trânsito, tem que parar porque tem uma carroça ali. E a gente sabe também que tem um lado da pessoa que trabalha, da pessoa que precisa daqueles recursos, e aí o Estado tem que entrar para dar a essa pessoa condições de seu sustento digno, né? Mas as custas de um animal, de tração, é algo degradante, é algo complicado, né? Você ficar vendo os cavalos e os burros e todos os outros aí carregando aquele peso enorme é complicado, né? É bem complicado. Com certeza. Você me causou espécime, né? Como a gente gosta de dizer no direito, você me causou uma tristeza, uma estranheza enorme, né? Obrigado, Suélia. A Suélia está falando que o professor dela é top, mas a Suélia é feita, querida amiga. Otávio Tostes, como é bom ver você aqui, meu caro. Otávio se Suélia é sobre você um exemplo, Otávio é para mim, tá? Um exemplo de vida, um exemplo profissional, eu espelho muito nele. Obrigado por você estar aqui contribuindo com o nosso projetinho aqui. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu notei aqui, né? Teve algum fato, e aí, você desculpa, eu vou entrar num aspecto pessoal, mas teve algum fato, isso aqui é o meu computador me avisando que está na hora de eu tomar banho para dar aula, mas eu já estou de férias, então não vou precisar disso. Você tem alguma experiência assim, pessoal, marcante, alguma coisa que te jogou nesse mundo? Às vezes isso acontece, né? Às vezes Com certeza. A gente pega no tranco, né? Você tem? Eu tenho. Na verdade, são dois aspectos, assim, que eu posso dizer que fomentou esse interesse, esse carinho muito grande para falar sobre o direito dos animais. A primeira é que eu gosto muito, né? Eu sou fã de animais, eu tenho desde pequena. E eu passei por uma situação que foi bem desgastante mesmo, não foi positiva, em que eu tinha uma vizinha que maltratava a cadelinha que ela tinha. E eu era nova, era menor de idade, enfim, eu repudiava qualquer conduta de maus tratos, até hoje, né, condeno isso. E eu lembro que eu cheguei a ligar para a delegacia para poder denunciá-la, porque eu queria que ela pagasse pelo que ela estava fazendo. Só que o delegado falou comigo na ligação, né, não me recordo se era o delegado ou um dos oficiais, que comentou comigo falando, olha, Brenda, você consegue sim denunciar, seguir adiante, mas eu preciso de provas. Eu preciso de um áudio, eu preciso de um vídeo,
Eu não posso só ter uma testemunha e achar que a gente vai conseguir imputar ela a maior sanção que tiver aqui na legislação mineira, por exemplo, né? A gente também tem leis aqui em Minas que fazem essa previsão. Mas aquilo para mim trouxe uma carga muito negativa, porque eu me senti insegura, né? Eu também fiquei pensando como que os animais dependem da gente para que a gente batalhe por eles, né? Que a gente pensa, que a gente tome iniciativas. Várias vezes eu vi familiares, amigos que falaram, olha, Brenda, está acontecendo isso, teve um caso assim, eu fiquei com medo de chamar a polícia, não sabia o que eu podia fazer, não sabia para quem ligar. Isso acontece até os dias de hoje, né? E é a gente que tem a voz, é a gente que fala entre nós humanos, eles não sabem falar a nossa língua, não conseguem expressar o medo, essa sensibilidade, né, a flexibilização dos direitos, de respeito dos direitos deles, e a gente tem que fazer isso por eles. E isso foi um dos casos que me trouxe para ganhar o carinho por essa área, pretendo atuar nessa área sim, gosto de pesquisar, gosto de ler, eu mantenho um blog, né, que chama Café com Folha, que é um blog pautado totalmente na causa do meio ambiente. Então, além de ser um passatempo, né, de eu também pesquisar, aprender, também é um carinho que eu tenho para seguir também minha carreira jurídica como profissional. Esses foram os dois aspectos aí que influenciaram. Fica uma dica boa aí para quem está nos assistindo, acompanhar o seu blog. Como é o seu nome mesmo? Blog Café com Folha. Café com Folha. Ah, bacana. Interessante. Você me fez lembrar, quando você diz aí dessa questão de maus tratos, de uma lei recente que faz os condomínios reportarem às autoridades públicas violência doméstica, né? E não tem o mesmo para os maus tratos com relação aos animais. Então, isso parece que reforça o que nós dizemos lá no início, né? Quando é algo para proteger o ser humano, a gente tem avançado a passos largos, e tem que ser assim, ninguém aqui está dizendo que não, mas sim, quando é uma violência contra os animais não humanos, aí as coisas já são vistas de uma outra forma. E essa violência, muitas vezes, também, ela é sutil. Quem é meu aluno sabe que durante as aulas eu falo muito e eu vivia reclamando de barulho de cachorro aqui no prédio, quando eu estava dando aula. E às vezes, para ficar bem clara a minha posição, eu dizia assim, eu não tenho nada contra cachorro, muito pelo contrário, já tive 3. O último foi o Romer, um pastor alemão, que morreu na fazenda da minha avó atropelada, e assim, eu tinha tanto carinho por ele que cheguei a dormir várias vezes no canil junto com ele quando ele estava doente. Mas a pessoa quer ter um cachorro, mas ela precisa de trabalhar o dia inteiro. Então ela sai 6 horas da manhã e volta 10 horas da noite, e o cachorro fica dentro do prédio o dia inteiro, muitas vezes num apartamento de 2, 3 quartos. Então, isso também, a meu ver, é uma forma de violência. Não sei se você concorda. Com certeza, com certeza. Existem vários fatores que configuram maus tratos, né? Qualquer ser senciente vai ficar estressado diante de uma situação. Né? Com certeza. Aí o dono chega e fica todo feliz com o cachorro abanando o rabo, às vezes até urinando de tanta alegria ali, né? Mas é mais porque ele se viu salvo de uma situação que àquela altura já parecia um abandono, né? Bom, é verdade. Assim, posso estar exagerando um pouco, mas traz uma certa angústia esse tipo de coisa. Com certeza. Quando eu tiver um lugar onde eu possa ter espaço para o meu cachorro, poder brincar com ele, poder ver meu filho brincando com ele, eu não volto a ter um cachorro. Está nos meus projetos, mas está dependendo desse contexto. O meu amigo Gustavo, que sempre me acompanha e merece toda a minha atenção, Gustavo, está perguntando o que nós achamos da PL 142 de 2017. São tantos projetos de lei nessa área que eu confesso não saber exatamente qual você está se referindo. Não sei se é do Anastasia, qual que você está se referindo. Então, se você puder descrever um pouco os propósitos desse projeto de lei aí, a gente pode perfeitamente dar a nossa opinião a respeito, tá bom? A não ser que você saiba, Brenda, de que projeto de lei... Li vários também, é muitos para gravar, é muitos. Projetos de lei, em relação aos animais, eu estou lendo aqui agora uma colocação da Flávia, outra queridíssima ex-aluna minha, uma pessoa brilhante, inteligentíssima, e que diz o seguinte, ela está colocando vocês, mas eu vou direcionar todas as perguntas para você, porque você é entrevistado, tá bom?
Claro. Você acredita que a diversidade e a abundância ambiental que temos no Brasil em relação aos animais é um fator que influencia nessa cultura de acreditar que eles não precisam tanto de proteção? Excelente pergunta, claro. É uma das justificativas, né, para todos os tipos de ataque contra o meio ambiente, contra os animais. Eu vi essa pergunta da Flávia aqui, estava esperando que você lesse, porque é isso que justifica, é cultural. O ser humano achar que por ter, né, abundantemente algo, um recurso natural, né, animais, seja como for, ele vai poder usufruir disso, né? Ele vai poder atacar, diminuir, degradar, seja como for. É uma justificativa muito ultrapassada também. E eu acho que isso influencia sim, porque é cultural, é consciência da sociedade, né? Ela pensar assim, igual também tem perguntas aqui relacionadas a ser vegetariana, essas questões, porque isso influencia muito, né? É uma cultura, é aquilo que eu falei no início. Tem pessoas que protegem um animal, mas o animal X, porque o Y ele serve para isso, ele serve para aquilo, né? E aí as pessoas ficam justificando determinados entendimentos para poder atacar, flexibilizar direitos, né? E eu acho que não é assim que a coisa anda, não nos dias de hoje. Eu acho um pensamento antigo, eu acho que influencia, infelizmente, mas a gente tenta mudar isso com o cenário da nossa legislação. E também ultrapassando essa questão de efetividade, né? Já questões relacionadas ao comportamento da sociedade, entendimento, respeito, à ética mesmo. Claro. Eu estou vendo aqui uma bela colocação também do R. Brito, 2030, que ele fala aí de alguns avanços, de alguns desenvolvimentos que nós tivemos, né, nessas questões socioambientais. É interessante, Brito, lembrar que na época em que eu estudava a propriedade, enquanto aluno de graduação, a gente falava de função social apenas, né? E hoje é algo que compõe o próprio conceito de propriedade, a ideia de uma proteção ao meio ambiente também, né? A função socioambiental da propriedade. Então, essa questão é interessante, essa questão levando em consideração o uso de materiais que denigrem o meio ambiente e tal. Só para não fugir também da sua última provocação, você sabe, eu sou muito sincero, eu estou carnívoro, tá? Eu não vou dizer aqui que eu sou vegano, que eu não como animais e tal. Eu acho que isso pode ser perfeitamente compatibilizado com um tratamento que seja dado em toda a linha, né, de produção dessa carne, que seja condizente com os valores que a gente defende aqui, né, de não ser nada violento, de procurarem procedimentos. Por exemplo, baby beef, não sei se vocês sabem, mas é um nome atribuído a uma carne que é muito macia pelo confinamento. Então, você deixa ali aquele animal preso, de modo que ele não crie uma musculatura necessária, né, para a sua vida, né, para as suas condições de mobilidade, simplesmente para que a gente tenha uma carne mais macia. Esse tipo de coisa é intolerável. Esse tipo de coisa Exatamente. Agora, se a gente tem um rebanho ali, que tem, né, uma vivência que respeita todos os parâmetros ecológicos necessários, eu não vejo por que também extinguirmos da alimentação humana o uso da carne. Essa é a minha posição, tá? Com certeza. Concordo plenamente. De respeitar os veganos e todos os outros aí que não comem carne. Pode ser que o João Salvador esteja me assistindo, se eu falasse que eu era vegano aqui, ele brigaria comigo, né? Nós gostamos muito, sobretudo de um baconzinho, então a gente não pode mentir só para ficar bonito na fita, né? Exatamente. Uma coisa que eu anotei aqui, durante suas pesquisas, muitos dos seus colegas estão aí nessa parte de TCC, de final de curso, preocupado com qual tema, qual abordagem. Eu aqui, com meu doutorado na mesma, vamos dizer que não tem diferença nenhuma. Tá? Pesquisar e pesquisar em qualquer estágio da sua carreira, da sua carreira acadêmica, o mesmo desafio e tal. Então, assim, durante suas pesquisas, o que mais te surpreendeu? O que assim, você encontrou aí no universo dos seus estudos que mais chamou sua atenção?
Renê, por incrível que pareça, o que me chamou muita atenção, que foi uma das primeiras coisas que eu expus para a banca que me avaliou, foram os entendimentos filosóficos, sabe, que já vem caminhando com a nossa sociedade há muitos anos. E eu tinha até separado também essa colinha aqui para poder falar com você, porque 3 filósofos fizeram 3 abordagens muito importantes, e é a hora que a gente vai começar a voltar naquela questão do que realmente pode ou não discutir eficácia, né? O René Descartes, né, seu xará, entendia que a razão e o bom senso é a única coisa que nos diferencia dos animais, sabe? Só isso, apenas isso, razão e bom senso, apenas. Para o Rousseau, eu falo de Rousseau e eu lembro muito de um dos professores da Kennedy, o James Ladeia, não sei se você chegou a conhecê-lo, tive aula com ele, foi ótimo aquilo lá, ele é um grande professor. Mão cheia, né? Eu tive teoria geral do Estado com ele, foi incrível, foi um grande professor. E o Rousseau, ele faz essa compreensão de que os animais são sencientes, são sensíveis, né? E que por eles serem detentores dessa senciência, eles detêm o direito de não ser inutilmente maltratados por nós. Porque a gente também condiz com essa sensibilidade, com o fator, né, de sensibilidade, de estar na mesma condição que um outro animal. E o terceiro filósofo que mencionou também um entendimento muito bacana, que eu ponho aqui para todo mundo fazer uma reflexão, foi o Immanuel Kant, que ele fala que se os homens, né, são cruéis com os animais, ele é suscetível com certeza de também ser cruel com seus semelhantes, né? Então, assim, tem muito essa discussão, sabe, como isso ultrapassa questões relacionadas ao direito, questões da nossa natureza, né, da nossa relação desde o início, que a gente está conversando, né, você aí, doutor, professor, né, homem ético e tudo mais, mas a gente está falando de uma relação antiga, de pessoas que não entendiam nessa necessidade de valorizar uma vida diversa, né? Então, esses 3 filósofos chamaram muito a minha atenção durante o processo de estudo, porque eu achava que eu ia me surpreender com a aplicabilidade de normas, né, de movimentos, de jurisprudências, de doutrinas, e eu me surpreendi com a questão filosófica, sabe? Acho muito bacana trazer isso aqui. É bacana demais, é muito bacana. A gente, no começo da graduação, sabe a importância de disciplinas como a sociologia, a antropologia, a filosofia, o tanto que esses caras já pensaram a respeito dessas questões todas, o know-how que eles construíram, né? Esses debates que já vêm há milhares de anos aí, que nós não podemos desconsiderar. Desconsiderar todo esse aporte filosófico que você citou, fazer tabula rasa do problema, que é um problema muito complexo e que vem desafiando, né, por ter sido tema de pesquisas tão longínquas, vem desafiando a sociedade há muitos e muitos anos. Né? E nós nunca, entendo eu, não sei se você concorda, teremos uma forma de homogeneização desse tema, porque é, como você disse lá no início, cultural. Não dá para comparar, por exemplo, o tratamento que os indianos dão aos animais com o tratamento que nós, pela nossa cultura e por toda a influência que nós temos, sobretudo nos Estados Unidos, né, de fast food, de tudo mais, nós teremos por aqui. Eu vou te fazer uma pergunta agora, na linha do que eu havia dito a respeito das minhas preferências por carne, que vem do Highlander. Highlander não sei nem como descrever. O Highlander é um menino assim, de joia. Estudou comigo, eu adoro ele. Estudou? Era para estar formado comigo, mas ele deu uma paradinha, mas agora voltou. Mesmo, eu não sabia disso. O Highlander é um menino de ouro, mas ele é. Acho que ele vai te fazendo uma pergunta, ao mesmo tempo dando uma cutucada aqui no professor dele. Ele está dizendo assim, Brenda, você é vegetariana? Você acha justo um animal, ao nascer, receber uma sentença de morte em prol do consumo humano? Exemplo, uma galinha, uma vaca, ou cuidado e a proteção só se estende aos animais domésticos? Highlander, boa pergunta, né? Vamos ver como que cada um vai reagir, né? Porque eu estou aqui falando sobre essa defesa, todo esse carinho, mas eu também não sou vegetariana, por incrível que pareça. Mas eu vou falar, assim, uma opinião pessoal minha mesmo. Já vou sair aqui um pouco da capa científica. Se dependesse de mim, não acho justo que os animais sofram uma sentença de morte para consumo humano.
Se dependesse de mim acabar com isso, acabaria. O René ficaria sem o bife dele. Mas a gente está falando já de um processo já humano, né? Coisas da caverna mesmo ainda, né? Esse consumo de carne. Então, eu acho que é um mercado que cresce a cada dia, e é por isso que eu falo que existe essa subdivisão, porque isso também interfere em fatores econômicos do nosso país, né? Então, assim, eu concordo com o René quando ele fez essa observação, a questão da crueldade para consumo. E isso é algo que a gente não tem que aceitar. Existem também outros pratos, René, depois eu quero até lembrar o nome de um prato que acho que é francês, que eles torturam, né, os gansos. Isso! Exatamente. Aquilo ali, gente, para mim é uma tortura. Assim, é inacreditável que uma pessoa consiga se deliciar, sustentar um prazer próprio, né, que é do paladar, né, sem pensar numa tortura de uma vida que foi ali, foi apagada, né, terminada de fato. Mas eu acho que a gente também não pode se limitar só a uma proteção de animais domésticos. A gente também pode pensar no geral, em todos os animais, a fauna completa, né? Mas a gente ainda assim é cultural, é algo que vai ficar limitado cada vez mais de conter. Né, o mercado gira em torno da produção de carne, né, a economia brasileira, as pessoas, todo mundo, um brasileiro adora um churrasco, adora um final de semana, né, essas coisas. Se dependesse de mim, não haveria mais, Railanda. Eu seria vegetariana na força, mas é costumeiro, é rotineiro, é cultural que essa produção da carne, infelizmente, né, tá cada dia mais crescendo. Fico muito triste com isso também. Mas eu volto a insistir que a cultura é um processo em constante transformação. Hoje mesmo em França, você encontra pessoas que já veem nesse prato aí, né, algo desarrazoado, algo que, né, gera dor, gera sofrimento para o ganso e tal. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de conversar a respeito com o meu professor de francês, e ele fala, poxa, a gente entende essa situação, mas a gente nasce comendo. A nossa avó faz pra gente. Por exemplo, se eu trouxer para a minha realidade, a minha avó faz um frango a molho pardo que eu vou lembrar pro resto da vida. E ela pegava a galinha, ela torcia o pescoço da galinha, ela colocava o sangue da galinha, ela misturava com vinho. Então, assim, essas coisas são muito complicadas. Não tenhamos ilusão de que conseguiremos mudar da noite para o dia, mas se você começa a adotar uma postura de consumo consciente, não só em escala, né? Não só comendo menos, mas querendo saber de onde provém essa carne. O nosso amigo, de novo, o Brito, lá está falando da questão da piscicultura, dos peixes, uma série de problemas que envolvem também esse tipo, né, de consumo. Enfim, se a gente tomar esse cuidado, né, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, nós tenhamos já avançado para uma situação em que a utilização dos animais para consumo humano, ou se não termine, que pelo menos tenha ali uma diminuição significativa. Hoje já tem, segundo dizem, que eu até hoje não experimentei, alguns bifes aí de vegetais e tal, que simulam muito bem o gosto da carne, né? Para quem como eu é aficionado. Eu acho que depende muito também, só fazendo um parênteses aqui, que os animais sempre foram, assim, manipulados ali pela humanidade, né? Você fez essa observação da questão da carne, mas me fez me lembrar, assim, a questão de que os animais já foram vistos como deuses também, né? No Império Romano, gatos eram deuses, né? E interfere questões religiosas também, até hoje, animais que são sacrificados em rituais religiosos, né? A questão do consumo do peixe, né? A história, a passagem de Jesus, as crenças que existem em relação a isso. Então, é cultural, é algo muito antigo e muito problematizável. É bom que se acredite duas coisas da sua fala. Primeiro, que ninguém se torna um monstro porque come carne, pois acabou de citar, por exemplo, o grande mestre da maior parte de nós, que somos um país cristão, que consumia carne. E segundo, que nós temos também, né, essa condição evolutiva de que, com o tempo, quem sabe, passarmos a deixar de consumir. Mas é cultural, como você falou.
Eu tenho uma pergunta Exatamente. muito boa para você aqui, mas muito boa mesmo. E eu acho que a resposta vai ser rechaçando totalmente esse tipo de prática, mas vá lá, né? Vou fazer em respeito à nossa colega aqui, me parece que é a Mariana. Não a professora, uma outra Mariana. Sobre testar produtos em animais, qual é a sua opinião? Tá? Eu acho que aí a gente pode pensar em produtos que pudessem levar ao desenvolvimento de pesquisas para produção de remédios. Vamos deixar de lado a questão da estética, porque isso parece um absurdo. Eu acho que ninguém mais concorda que a gente vai ficar testando animais para poder fazer creminho para passar no rosto. Agora, Sim, sendo para desenvolver pesquisa, o que você acha disso? você respondeu exatamente o que eu já estava pensando aqui enquanto você lia a pergunta. Que uma coisa é a gente, né, deixar que os animais, proteger que os animais sejam suscetíveis de testes, para a gente fomentar um mercado, né, desnecessário, né? É o creminho do rosto, né, um batom, enfim, seja como for. Essas práticas eu sou totalmente contra também. Acredito que elas não agregam. Mas existem aquelas que são tuteladas, inclusive, por uma lei específica, não me recordo qual delas, mas foi mencionado dentro do meu artigo científico, que é para justamente testar, né, produtos que a gente precisa verificar. Eu não sou qualificada, porque tem que ter uma pessoa específica, um médico, cientista, que saiba explicar a necessidade, né, de falar, olha, a gente tem que colocar a vida animal e não a humana, porque pode acontecer isso. Então, assim, é justamente por conta disso que a gente está problematizando a defesa dos animais nessa live. Porque a gente pensa sempre no especismo. Olha, a gente tem um produto, queremos testar, mas se colocar num ser humano, ele pode morrer. Você quer colocar a sua vida ou a vida de um animal? Então, desde sempre, eles sempre foram incluídos, né? E eu acho que isso é um problema, é grande, mas talvez também tenha essa necessidade, né? Mas uma pessoa qualificada poderia trazer essa relação para a gente do que fomenta que eles sejam sempre passíveis para usufruto, para conhecimento e testes em laboratórios. Mas, sim, né? Eu acho que aí o caminho seria tenta empreender esforços para cada vez mais prescindir desse tipo de utilização das cobaias e tal, né? Pensar Exatamente. em outros caminhos, né? E eu vou fazer uma pergunta, mas antes saudar um grande amigo meu que eu acabei de ver que está presente, o Hugo Bretas. O Hugo é um parceiro, um amigo que eu fiz agora no doutorado. Obrigado por você estar aqui, tá, meu caro? Sem você, meu doutorado estaria lá atrás ainda. A gente troca ideias, você me ajuda muito, espero também estar podendo contribuir para suas pesquisas. E a pergunta é da Clarice Freitas Gisele. Aliás, uma pergunta, é uma sugestão de livro. Ela está falando de um clássico, acho que se não leram, tem que ler, né? Que é A Revolução dos Bichos, né? É um livro muito bom que trata dessas questões do relacionamento dos humanos com os animais, e como o próprio nome sugere, é bom conhecer essa revolução que foi feita aí pelos bichos diante do que passaram aí. O Gustavo está fazendo algumas colocações muito interessantes também. E agora eu queria entrar num ponto, já que devíamos já estar caminhando para o final, né? O prazo aqui é curto. Eu queria entrar para uma questão, de novo, jurídica. E de direito civil, tá? Eu sei que muitas das colocações aqui eu tive atento na medida do possível, elas passam pelo direito administrativo, quando vocês falam de fiscalização, ela passa pelo direito penal, quando falam das sanções cabíveis e tal, mas vamos lembrar um projeto do MDC, né, da Casa do Direito Civil. Então, aqui eu vou trazer os cases ligados à minha área, né? Recentemente, nós tivemos algumas leis, um Código Estadual, salvo o melhor juízo do Rio Grande do Sul, que colocou os animais como seres sencientes, que conferiu personalidades jurídicas sui generis. Você sabe que em direito, quando a gente usa essa expressão, é aquela famosa terceira via, né? A Exatamente. teoria clínica, né? A pessoa não tem coragem para falar que é uma coisa nem outra, fica ali no meio Exatamente. termo, Fica no meio termo. com a tentativa de tentar, né, conciliar com aquelas questões que a gente falava no início, que tomam os animais ainda hoje como coisas, né, como objetos de relações jurídicas, como
semoventes. Mas enfim, essa lei tenta conferir status, inclusive do ponto de vista processual, para a defesa dos animais. Por outro lado, tem alguns casos, o último que eu tomei conhecimento, um cachorro figurava no polo ativo de uma demanda, salvo melhor juiz de direito de família, o juiz não reconheceu essa situação, achou absurdo o cachorro estar ali, né, ainda que devidamente representado, mas ele era o titular da ação. Eu queria saber qual é a sua opinião com relação a esses aspectos. Você acha que é possível, é viável? Porque a gente já está falando de guarda de animais, a gente já está falando, né, guarda compartilhada, de sucessões. Eu sempre tentei explicar isso para os meus alunos. Se você quer deixar num testamento bens, um legado, por um cachorro, você não pode fazê-lo diretamente, você tem que constituir ali um encargo, né? Tem que ser um testamento que tenha uma cláusula que faça com que alguém, né, zele pelos interesses daquele animal. Mas você acha que a gente já está pronto para ir direto ao titular, ou pelo menos ao destinatário desses direitos? Como é que você vê essa questão aí de cachorro pedindo alimento, guarda compartilhada? Renê, a gente está falando aqui sobre a ótica do direito civil. Nós estamos falando, né, desse exemplo. Só querendo fazer um parêntese aqui antes de começar a te responder, no meu artigo eu mencionei um caso quase idêntico a esse. 23 gatos figuraram no polo ativo de uma ação também contra duas construtoras no Salvador, e o juiz também reconheceu que não são legítimos para a ação, né? Mesmo que eles estavam devidamente representados por uma guardiã no processo. 23 gatos. Então, isso. Consórcio ativo, né? Exatamente. É um caso muito interessante, sabe? O processo tramitou na vara, o juiz desconfigurou, né, a questão deles estarem figurando como autores, mas a guardiã e as construtoras acabaram finalizando o processo numa audiência de conciliação. Mas, quando a gente está falando dessas questões civis, eu penso o seguinte, pensa junto comigo. Uma ação de alimentos aqui, a criança figura representado pela mãe. Então, muita gente também faz essa equiparação de que um animal, ele é quase como uma criança, né? Ele depende da nossa atenção, depende de tudo da gente, alimentação, cuidados, que a gente zele por aquele interesse. Então, eu, Brenda, acredito que devidamente representado, sim. Acho que a gente caminha para isso. Porque a gente também pensa nos interesses dos animais, ainda que eles não falem a nossa língua. Mas a gente está falando de guarda compartilhada. Eu vou fazer um exemplo aqui, se você me permitir. A minha mãe, quando terminou o último relacionamento, a única coisa que ela pensava era com quem ia ficar o gatinho dela. Então, assim, era o gato que era do namorado, né? E ela queria ter o gatinho também com ela. Então, ficou aquela coisa, quem vai ficar com a guarda do animal, né? Então, eu penso que a gente possa, sim, colocá-los possivelmente figurando, né, nos processos. Mas eu penso que para cobrar, para aplicar direto do animal, eu acho que não. Porque se eles são representados para juizar direitos, os representantes, os tutores, também têm que ser responsabilizados para poder cumprir certos deveres. Entende? Então... Você acha que a vara seria a vara de família? Será que isso não seria para resolver na civil? Acho que teria que ser... Eu acredito que sim, porque a gente está falando de um fator importante, que é a afetividade. É aquele instituto que regula as relações familiares. Então, eu penso que seria, sim, vara de família, sabe? Eu mencionei muito isso, que essa afetividade é o que relaciona, é o que faz você ter muito carinho pela sua esposa, pelo seu filho. E a mesma coisa, a minha com minhas gatinhas, aquela coisa toda. Então, eu penso que sim. Aí o juiz decidiria do melhor interesse do animal? Pelo melhor interesse do animal, desde que o tutor responda por ele, né? Pensando no que melhor seria, né, pelos animais. Mas a gente também não pode excluir a possibilidade de ter uma tramitação específica, né? Por que não tramitar em uma vara específica para causas animais? Seria um marco na história, né? Seria interessante, seria interessante. Mas independente também da alçada, é legal essas questões, né? Quando eu converso, eu sou professor de início de curso, né? Normalmente eu dou aula para segundo, terceiro, quarto, e eu tenho o prazer de despertá-los, né, para algumas questões e tal.
Então, quando a gente conversa a respeito disso, você sempre vê um certo espanto que depois segue acompanhado do entendimento de que o direito civil, ele não é um fim em si mesmo, né? O direito não é, em especial o direito civil que cuida das coisas do dia a dia. Então, assim, é preciso perceber que esses fatos acontecem e tentar dar uma solução que seja mais justa, que seja mais adequada. Essa semana mesmo nós tivemos essa polêmica, que é claro que não cabe aqui no nosso debate, com relação aos direitos das amantes, dos amantes, né? Em que o STF afirmou um entendimento apertado de que não haveria como conciliar a leitura do direito civil atual com a proteção dessas relações de concubinato. Enfim, o que me muitas vezes coloca com uma certa apreensão diante dessas circunstâncias é que o único papel relevante, essencial do direito é ficar atento às necessidades da sociedade. E se nós encontramos esses fatos, nós temos que procurar assisti-los, procurar dar um entendimento ali que resolva o problema, e não simplesmente por técnicas jurídicas, por conceitos que já estariam consolidados, fechar os olhos para a realidade, né? Então, eu concordo com você que a gente tem que pensar assim na guarda, numa guarda compartilhada, não é para, poxa, pensa, e você aí vai fazer a meação, vamos ver quanto que vale esse cachorro no mercado, colocar X de valor de estima para ver com quem vai ficar. O animal já está acostumado a conviver com os dois sentem a falta desse animal. Então, na falta de um instituto jurídico próprio, a gente tem que pensar na guarda mesmo, não tem outra coisa. Agora, isso implica, estou aqui pensando, isso implica também o outro lado, né? Porque se você chega a esse ponto, você acaba por notar que os animais são sujeitos das relações jurídicas, inclusive no espectro processual. E, como tal, também podem figurar no polo passivo de demandas. E aí nós teríamos que rever toda a teoria da responsabilidade civil também. E se um cachorro amanhã morder alguém, esse cachorro vai ser responsabilizado ou nós vamos continuar fazendo como sempre, respondendo pela culpa em custodiando, em cuidar desses animais, fazendo responder o dono ali ou quem estiver sob a guarda do animal, né? Bom, várias questões, né? Para a gente encerrar, já está acabando. Eu tenho aqui outras colocações que eu vou só ler, muito pertinentes. O pessoal está falando aí de tráfico de animais silvestres, isso é uma mazela que assola o nosso país. Vez ou outra a gente vê o trabalho aí do IBAMA, das polícias. Né? E dias para trás capturaram um dos maiores traficantes de animais do Brasil. Capturaram um dos. Nós chegamos, acredito que todos vimos a entrevista dele, que foi vinculada no Fantástico, uma pessoa que parece não ter o menor remorso do que estava fazendo. Exatamente. Enfim, muito triste. Coisas lamentáveis. Estou vendo aqui também, estava falando da dificuldade que nós temos com relação a esse aspecto da fiscalização. O Brito, lembrando aqui que ele participa, deve ser seu colega aí no Greenpeace. Sim. Enfim, uma turma boa aí, manifestando apreço pela nossa live. Eu agradeço a todos. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente se despedir, tá? Que é o seguinte: tem alguma indicação de livro, de artigo científico, alguma coisa que você falou assim, nossa, esse material aqui mudou minha cabeça, me ajudou demais nas minhas pesquisas, para você poder passar, o pessoal está entrando em férias agora, vai ter tempo para ler. Existe sim, eu indico 2 grandes livros, 2 grandes artigos. O primeiro livro que eu li, que eu comprei inclusive lá na Faculdade Kennedy, né, da editora Mandamentos, é o livro da Luciana Caetano da Silva, que chama A Fauna Terrestre no Direito Penal Brasileiro. Ela fala não só de abordagem sobre os direitos dos animais, não só faz conceituação do que são animais domésticos e domesticáveis, mas também fala de todos os outros animais em geral. A gente aprende muita coisa sobre os animais nesse livro. Ele é um dos pilares dessa minha carreira científica durante a construção do meu artigo. E o segundo livro é da professora Carolina Amorim, né, que é o livro que chama A Responsabilidade Civil em Prol dos Animais Não Humanos.
Ela tem 3 tiragens desse livro, lançou a terceira agora, eu utilizei a segunda para o meu artigo. Ela traz vários autores, faz várias abordagens, inclusive do Peter Singer, um dos maiores autores sobre correntes, né, relacionadas aos direitos da causa animal. E 2 artigos muito bacanas, que para quem gosta de artigo científico, hoje a gente faz muita consulta de artigo científico. O primeiro artigo científico que eu li, que eu achei muito incrível, foi do Baresi Dell'Abate, que é aquele que chama Aspectos que influenciam os maus tratos no meio urbano. É muito bacana, ele é um artigo curtinho, pequeno, fácil de ser encontrado, e ele faz uma relação mesmo de aspectos que influenciam os maus tratos na nossa sociedade. É muito bacana a gente ler ele. E o da Maria Isabel de Toledo, que é a tutela jurídica dos animais no Brasil e no direito comparado. Acho muito bacana esse artigo também. Tive vários outros. Meu artigo científico, Renê, ele vai ser publicado em breve na revista Publicária da Rede Promove. E lá também tem ali algumas indicações bibliográficas que eu acho muito bacana indicar assim. Eu li muitos livros, muitos artigos, mas esses são os 4 principais que eu recomendo para todo mundo consultar. Bom, a Lília Duarte pediu para a gente escrever os nomes. Lília, vamos fazer o seguinte, vai ficar na live, essa live vai ficar lá no meu Instagram e depois vai para o nosso canal do YouTube, tá? Nosso Direito Civil. Então você vai ter condições, você pega lá o finalzinho do vídeo, acho que vai ficar mais fácil, porque eu também nem sei como é que eu faria para escrever o vídeo, onde está a tela do meu celular, tá bom? Mas, Brenda, muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Nós fizemos uma série aí de 3 entrevistas, cada um dos professores envolvidos nesse projeto, né? Primeiro, a Mariana, que conversou com a Janaína Vial a respeito da comunicação não violenta aplicada no direito. Depois, a Silvia conversou com a Kênia a respeito de direito imobiliário. Nós aqui tivemos a honra de fechar esse ciclo de palestras conversando a respeito dos direitos dos animais. No próximo ano, nós teremos vários outros projetos. E é claro que sempre que você quiser, ser muito bem-vinda para voltar aqui para a gente continuar conversando, tá bom? No mais... Renê, Oi, diga. Renê, eu quero agradecer muito essa oportunidade, viu? Um projeto muito bacana. Está sendo um prazer imenso ter falado de tudo isso com você. Você é um professor que eu amo muito, respeito muito, admiro muito. Você sabe que essa rasgação de seda vai ser sempre eterna, né? Ad eternum, né? Por você, né? Feliz. Eu agradeço por ter sido lembrada, por ter sido uma das primeiras entrevistadas aí pelo NDC Entrevista. Achei muito bacana a iniciativa. Eu estou vendo alguns comentários aqui do pessoal pedindo meu contato. Podem me chamar no direct aqui do Instagram, eu converso com quem precisar, não tem nenhum problema. Também compartilho no meu status mais para frente o nome dessas obras que eu indiquei, para ninguém ficar perdido. Tá? E quero agradecer muito, viu, Renê, por essa oportunidade. Está sendo uma experiência para mim também. A gente sempre aprende, né, quando a gente põe um determinado tema em pauta. Ainda que a gente domine ele, a gente sempre aprende. Eu aprendo muito com você, Renê, todos os dias. Obrigada mesmo. Obrigado. E lembrando também que você está lá como monitora do projeto da Alex, da Cris, né, do Quero Aprender Direito. Então, vocês encontram a nossa querida Brenda também lá nesse projeto. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos pela presença. Eu vou editar essa live, vou colocar lá no canal. O canal está começando agora, mas se vocês puderem nos prestigiar, né? Como é que é? Clicar no sininho lá para receber notificação. Inscrever. Se inscrever no canal para a gente, com o tempo, ir desenvolvendo, porque a ideia tem sido só essa mesmo. Compartilhar conteúdo de qualidade com pessoas bacanas, bem dispostas, que querem mudar o mundo. Foi um imenso prazer conversar com você, Brenda. Obrigado pela presença de todos. E a gente volta numa próxima oportunidade.